com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, e cada um com as suas armas destruidoras na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão, a sua cinta. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta, e disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade, após ele ferir, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais, matai velhos, mancebos e virgens, e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Amém? Lá em Ezequiel 22:30, parafrasando, só o verso 30, irmãos. Ezequiel 22, verso 30, eu vou ler, para ganharmos tempo. A Bíblia diz: e busquei dentre eles um homem, que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim, por essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Amém? Pode tomar o seu assento, fique à vontade. Aleluia, glória a Deus. Curva a sua cabeça um instante. Espírito Santo, glória a Deus. A minha oração é que o Senhor fale ao coração da tua igreja, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos, porque o Senhor conhece a necessidade do seu povo, o Senhor conhece o nosso coração. Que a tua palavra se revele e se manifeste a cada um de nós, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amada Igreja de Jesus, amados irmãos, quando eu olho para essa palavra, principalmente Ezequiel capítulo 22, verso 30, eu vejo um desabafo de Deus ao seu profeta. Porque ser profeta de Deus é ouvir a voz do Senhor, né? Diferente de ser um sacerdote. O sacerdote é aquele que ouve a clamúria do povo e leva até Deus. O sacerdote é o intercessor do povo a Deus. O sacerdote é aquele que sacrifica pelo povo. Então ele ouve o povo e leva a necessidade do povo a Deus. Isso é ser um sacerdote. Porém o profeta, ambos trabalham para o mesmo Deus. Porém a função do profeta é um pouco diferente. O profeta, ao invés de ouvir o povo para levar sua gramúria a Deus, como sacerdote, o profeta ouve a Deus e leva a sua palavra ao povo. Então o profeta é aquele que Deus vai falar quando o povo precisa ser repreendido. O profeta é aquele que vai falar quando Deus ele quer ministrar vitória, conserto, consolo ao seu povo. E é para o profeta que Deus vai contar os seus segredos, os seus mistérios. O profeta é amigo de Deus. A Bíblia nos mostra que aqui no capítulo 22, verso 30, é Deus dando ao profeta Ezequiel uma explicação do porquê o Senhor permitiu o cativeiro. Deus precisa, pastor, explicar? Não, Deus não precisa. Ele é Deus. Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas Deus também é amor e é santo. Então Deus ele quer deixar aqui um legado, uma palavra, para que a posteridade, os próximos da geração que viria, soubesse por que Deus permitiu o seu povo passar pelo cativeiro. E Deus vai dizer para Ezequiel: Ezequiel, o povo estava em abominação.
você lê capítulos anteriores do capítulo 23, capítulos como 20, como 21, você vai encontrar todo tipo de abominação que se possa imaginar o povo de Israel cometia. Não havia mais lealdade, não havia mais fidelidade, não havia mais temor, nem mesmo dentro do templo, nem mesmo entre os profetas. Então Deus agora ele vai dizer para Ezequiel: Ezequiel, eu busquei. Olha Deus dizendo: eu busquei dentre eles um homem. Deus não queria uma meia dúzia, Deus não queria 20, 30, 100, 1000, milhares, não. Ele disse: eu busquei um homem que estivesse na brecha, que tapasse a brecha para que isso não se sucedesse. Mas a ninguém achei, ninguém encontrei. Sabe o que essa palavra de Deus vem me falar? Essa palavra de Deus vem me falar que Deus ele entrou dentro do palácio, Deus entrou dentro da corte, e ele buscou entre os reis, entre os príncipes, entre aqueles que tinham sangue real, herdeiros do trono, da família real. E ele buscou alguém ali que tinha poder, é claro, influência política do reino, alguém que pudesse envolver o povo com um movimento de avivamento, alguém que levasse o povo a orar novamente com o coração verdadeiro, alguém que levasse o povo a se arrepender, a se quebrantar. Mas ele disse: dentro da corte eu não achei. O que eu achei dentro da corte foi pessoas que usufruíam de forma errada do seu poder e da sua influência, pessoas que usavam a sua riqueza, a sua autoridade, a sua influência para legalizar a maldade e o pecado. Aqueles que estavam no trono, aqueles que estavam no palácio, aqueles que estavam na corte, eles exerciam justiça de forma injusta. Eles faziam o que queriam, eles pesavam aos humildes e pobres, e eles favoreciam aqueles que eram ricos. Lá eu não achei um homem para tampar. Mas então eu desci, e quando eu desci, eu entrei dentro do templo, eu entrei dentro da minha casa, aonde estavam os sumos sacerdotes, aonde estavam os levitas mor, aqueles que eram responsáveis a levar a oração e o sacrifício a mim do povo, aqueles que deveriam ensinar a santidade, aqueles que deveriam guardar as minhas leis, os meus mandamentos. E eu entrei no templo, e lá eu procurei um homem, mas o que eu encontrei eram sacrifícios abomináveis, o que eu encontrei eram sacrifícios que não me agradavam. O que eu encontrei dentro do templo eram homens que faziam meramente ao seu bel prazer, aqueles que viviam ao seu próprio prazer e que me serviam com mentira. Dentro do templo eu não encontrei. Deixando agora a corte, deixando o templo, eu subi as montanhas, eu subi os vales, eu desci os vales e subi as montanhas, aonde habitavam os profetas, e busquei entre as tendas dos profetas, entre as cavernas aonde habitavam os profetas, um homem que pudesse mover o movimento de avivamento. Mas sabe, Ezequiel, que eu encontrei? Eu encontrei profetas que profetizavam para ganhar presente, profetas que falavam que os ouvidos gostavam de ouvir, profetas que amassageavam egos, profetas que profetizavam aquilo que era favorável a si para poder ganhar presentes, profetas que mentiam e não tinham a minha palavra. Por isso eu não encontrei, eu busquei entre eles um homem, mas eu não encontrei. Aleluia. Deus ainda procura por alguém. Do mesmo jeito que Deus procurou na corte e não encontrou, do mesmo jeito que Deus procurou no templo, a casa de Deus, a casa de oração, e não encontrou, do mesmo jeito que Deus procurou entre os profetas, mas não achou. Os olhos de Deus ainda procuram por alguém. Os Salmos de número 101, no versículo 6, vai dizer assim: meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O Evangelho de João, capítulo 4, vai dizer Jesus para a mulher samaritana: a hora vem, agora é,
que Deus o Pai procura os verdadeiros adoradores, porque Deus é Espírito e os que o adorem devem adorar em Espírito e em verdade. A Bíblia vai nos dizer no Velho Testamento, na Antiga Aliança: os meus olhos passeiam sobre a terra, buscando a quem eu possa usar. Os olhos de Deus estão procurando. E nessa noite o Espírito Santo, ele traz essa palavra ao meu coração para dizer que Deus está procurando. Deus está prestando uma explicação do porquê que veio o cativeiro. Porque Deus procurou alguém que tampasse a brecha. Deus não procura quem enxerga a brecha. Deus procura quem tampa a brecha. Uma coisa é você ver a brecha, outra coisa é você se dispor a tampar a brecha. Irmão, uma coisa é você, eu vou fazer uma parábola, uma pequena parábola para você entender. Uma coisa é você passar todo dia na mesma rua, na mesma esquina, no mesmo quarteirão, e você olhar um muro fendido, um muro quebrado, um muro trincado. Quem me entende, diga amém? Amém. E você passa por aquele muro e você diz assim: esse muro vai cair e vai machucar alguém, pode até matar alguém. Uma pessoa idosa, uma criança, vai passar aqui, esse muro vai acabar caindo. Todo dia alguém passa pelo mesmo lugar, vê a brecha, vê a fenda e diz: esse muro vai cair. Só que Deus não está procurando quem vê a fenda. Deus não está procurando quem vê o problema. Deus está procurando alguém que diz assim: olha, eu vou quebrar aqui, vou colocar uma amarração de ferro, vou tampar isso daqui para isso daqui não ser mais visto para ninguém. O nosso problema é que nós olhamos e vemos o problema, falamos do problema, expomos o problema, mas nunca apresentamos uma disposição de resolver o problema. Ei, irmão, Deus não está procurando alguém que aponta para dizer o defeito. Deus não está procurando alguém, não, legal, você viu o problema. Não, Deus não está procurando isso. Deus está procurando alguém que diz assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu vou levar um movimento de avivamento. Eu vou chamar as pessoas para orar. Eu vou chamar a igreja para a madrugada da oração. Eu vou buscar um quebrantamento para que essa fenda seja tampada. Todo mundo viu o problema, ninguém se dispõe. E quando eu olho para a Bíblia, eu vou citar apenas um tópico, porque senão eu vou prolongar muito. Então, apenas um tópico do que Deus procura. Deus procura os que se importam. Diga comigo: Deus procura os que se importam. Os que se importam, irmãos, é aqueles que ainda choram. Os que se importam, sabe quem que Deus vai usar nesse tempo? Deus vai usar aqueles que um ato tão simples e simbólico. Eles não conseguem sair de um ambiente sem antes organizar a bagunça que ele mesmo fez. Quem está entendendo, diga amém. Se a gente senta numa mesa para um lanche, uma lanchonete, a gente usa ali papel para limpar a boca, plástico que a gente comeu o lanche ali, ou prato que sujou, e tem gente que tem o hábito de deixar tudo lá e ir embora. Tem gente que tem um hábito simples, uma coisa muito singela e simples. Ele pega o papelzinho, coloca dentro do saquinho, ele coloca o prato ali, ele organiza, ele sai dali, parece que ele trabalha lá. Deixa ali, alguém vai fazer isso. Mas é uma coisa dela, uma coisa dele. Por quê? Porque ele se importa. Quem está entendendo? Tem gente que se importa, tem gente que não consegue vir na igreja. E até a cadeira que ele usou, quando ele sai, organiza, ele sai desligando o ventilador, porque ele se importa. E sabe quem que Deus vai usar nesse tempo? Deus vai usar pessoas que se importam. Peraí, eu não vou deixar isso daqui para alguém desse jeito, não. Eu vou pelo menos deixar mais certo, mais correto, o possível. Quem está entendendo? Nesse tempo, Deus vai usar quem se importa. Minha esposa é muito observadora. A gente saiu hoje para resolver umas coisas. Uma pessoa veio vendendo umas paçocas. É legal, porque quando uma pessoa vem te pedir alguma coisa, mas não te oferece nada, você fica assim de ajudar. Como você vai ajudar? Ela não te oferece nada, nem uma bala. Quem está entendendo? A pessoa está lá no sinal, ela está vendendo uma bala, uma paçoquinha. Ajuda ela está vendendo alguma coisa.
Agora tem gente que vem com a mão abanando e diz assim: me ajuda, me ajuda, me ajuda. Peraí, mas você não tem nada para apresentar, nem um vidro para lavar. Quem está entendendo? Então veio uma pessoa e ofereceu e a gente não tinha como comprar naquele momento, não tinha mesmo. Fez umas coisas, não tinha como, né? E a pessoa disse assim: é para ajudar pessoas carentes. Quem está entendendo? Diga bem. Só para uma observação: do lado dessa pessoa tinha uma pessoa de rua. E essa pessoa de rua foi lá cumprimentar e ele nem deu bola. Quem está entendendo? Ele estava vendendo para ajudar a gente carente. Estava bem vestido, bem. Mas do lado dele tinha uma pessoa de rua. Foi lá cumprimentar, ele nem deu bola, ele passou de largo. Aí minha esposa falou: peraí, ele está vendendo para ajudar gente de rua e gente de rua foi nele e nem olhou para a pessoa? Quem está entendendo? Pegou a visão? Quem está entendendo? Peraí, será que se importa de verdade ou será que isso é uma fachada? Ficou a dúvida, eu não sei, não vou julgar, ficou a dúvida. Quem está entendendo? Por causa da sua atitude. Nesse tempo, Deus vai usar quem se importa de verdade. A pessoa que se importa, ela não vive de fala, mas ela vive da sua atitude, da sua obra. É aquele que abraça, é aquele que levanta, é aquele que perdoa, é aquele que ama com obras. Sabe o que Deus vai usar nesse tempo? Sabe quem é a pessoa que se importa? Quem é a pessoa que se importa? A pessoa que se importa é a pessoa que chora. A pessoa que ainda chora. E nós não podemos perder isso, porque o amor nos faz derramar lágrimas. O amor sincero nos faz chorar. E quanto tempo faz que existem pessoas que não choram mais na presença de Deus? Eu não estou dizendo para as pessoas verem, mas eu estou dizendo no teu quebrantamento, no teu oculto e no teu profundo. Quantos já não choram mais na presença de Deus? E Deus está procurando os que choram. Porque os que choram são os que se importam. Os que choram pelas almas. Os que choram pela obra. Os que choram pela sua liderança. Os líderes que choram pelos seus liderados. Os que se importam. O texto que nós lemos, o capítulo 9 de Ezequiel, nos mostra que Deus ele vai vir com julgamento sobre Israel, sobre Jerusalém. E quando ele vem com julgamento sobre Jerusalém, a Bíblia nos mostra então que Deus ele envia 6 varões. Quantos varões, igreja? 6 varões vestidos de linho. E eles carregavam na sua mão uma arma letal, uma arma mortal, uma arma de morte em massa, uma arma de destruição. Eles estavam prontos para exercer a justiça de Deus. Eles estavam prontos. A ordem de Deus era essa: elimine todos, extermine todos, desde o mais velho, o ancião, até o jovem, adolescente, mulheres e mesmo as crianças. Porque Deus castigaria o pecado dos pais, dos filhos. E a ordem de Deus era exterminar. E quando 6 varões estão indo para exterminar, Deus ele então brava: parem. E aparece o 7º varão. O 7 é o número da perfeição, o número de Deus. Quando aparece o 7º varão, ele também está vestido de linho, só que ele está de branco. Ele não tem uma arma letal na sua mão, não, mas ele tem na sua cintura um tinteiro. Ele tem na sua mão um tinteiro. E esse tinteiro, como de um escrivão, a ordem de Deus era essa: marque os que ainda gemem, os que ainda lamentam, os que ainda choram por conta das abominações de Jerusalém. A ordem de Deus era: destrua, mas Deus manda parar, e chega o 7º varão, com tinteiro, como de um escrivão, e Deus diz: marque todos que ainda choram. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo: sabe por que tua família ainda está de pé? Sabe por que esse ministério está de pé? Sabe por que o pastor está de pé? Sabe por que a nossa vida, a nossa família está de pé? Porque ainda tem alguém chorando por nós. Porque alguém derramou lágrimas por nós. Porque quando o anjo da morte estava